Classificados para a Copa do Mundo, sim, isso mesmo, o Brasil está na Copa do Mundo de 2026, dos Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil carimbou a sua classificação na noite de terça-feira ao derrotar o Paraguai na Arena Corinthians por 1-0. A gente vai falar muito sobre essa partida aqui nesse vídeo de hoje. Mas antes de falar sobre o jogo e de destrinchar essa partida, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Galera, falando um pouquinho mais sobre o jogo, o treinador Carlo Ancelotti promoveu algumas mudanças em relação à última partida. Ele trouxe mais um atacante, ele tirou um homem do meio de campo, mas ao mesmo tempo ele povoou mais esse setor, ele fez uma equipe com mais qualidade de movimentação, ele trouxe uma equipe mais desenvolta no setor ofensivo e isso melhorou bastante a equipe em relação ao jogo anterior contra o Equador lá em Guayaquil. Quais foram as mudanças que ele promoveu? Rafinha, que estava suspenso contra o Equador, entrou atuando mais pelo lado direito ali, atuando muitas vezes como um meia pela direita, muitas vezes como um ponta direita, entrou no lugar do Estevão. Ele tirou o Gerson e colocou mais um ponta, colocou o Martinelli mais aberto lado esquerdo, também nessa função entre um meia e um ponta. Trouxe o Vini Júnior mais para próximo do gol, caindo como segundo atacante da esquerda para o meio, e mudou esse jogador da camisa 9, tirou o Richarlison para colocar o Matheus Cunha, que foi muito melhor em relação ao Richarlison, e foi assim durante toda a temporada europeia, então fez sentido o Matheus Cunha ser titular na partida de hoje, principalmente pela atuação ruim do Richarlison contra o Equador. Matheus Cunha entrou e jogou muito bem, jogou muito melhor, pelo menos do que o Richarlison jogou e do que o Richarlison vinha jogando ao longo da temporada europeia pelo Tottenham Hotspur. Falando um pouco mais sobre a partida, o primeiro tempo do Brasil foi bem interessante, foi um primeiro tempo onde o Brasil conseguiu construir algumas jogadas, conseguiu ter alguma criação, empurrou o Paraguai bastante para o seu campo de defesa. O Paraguai, que é uma equipe mais defensiva, uma equipe que tem pouca posse de bola, inclusive a equipe que tem menos a posse de bola na eliminatória sul-americana, uma equipe que joga mais em transição, uma equipe que joga mais na força, na bola aérea, e foi muito isso durante o jogo, principalmente na primeira etapa, onde o Brasil teve um domínio um pouco maior e criou algumas chances a mais, conseguiu produzir um pouco mais ali ao longo da partida. O Brasil fez 1-0 com o Vini Júnior, uma atuação legal do Vini, não foi uma atuação assim nem próximo do que ele é nos seus grandes momentos, no seu auge no Real Madrid, mas foi uma atuação legal, foi uma atuação onde ele faz um gol decisivo, onde ele faz um gol de enorme importância, um gol meio de centroavante ali, aproveitando uma bola meio dividida ali na área para fazer 1-0, para fazer o gol da vitória da seleção brasileira. Lógico, ainda falta muito, mas a gente espera que com o avanço do trabalho do Carlo Ancelotti, que conhece muito o Vini, que foi o melhor treinador para o Vini em sua carreira, ele possa conseguir se desenvolver e ser o jogador que a gente tanto espera na seleção brasileira. No segundo tempo, o Ancelotti faz algumas mudanças, porque o Paraguai começou a rondar um pouco mais a área da seleção brasileira, começou a criar um pouco mais de perigo, nada muito contundente, mas começou a incomodar um pouco mais. Ele tira o Wanderson, que estava um pouco mais cansado, que é um lateral um pouco mais ofensivo e se doa muito para tentar fazer esse trabalho um pouco mais defensivo, colocou o Danilo como lateral direito para segurar um pouco mais na defesa. Teve problema com o Alexandre, como ele não levou o Carlos Augusto para o banco, colocou o zagueiro Beraldo improvisado na lateral esquerda. O time termina com 4 zagueiros, porque hoje o Danilo joga muito mais como zagueiro do que como lateral direito, mas sabe fazer as duas funções, assim como o Beraldo sabe fazer a função de lateral esquerdo, mas dá para dizer quase que a equipe termina com 4 zagueiros. Ele preenche um pouco mais o meio de campo com a entrada do Gerson. A equipe não cria muitas situações a partir dali, mas não sofre, controla o jogo e consegue o resultado, consegue os 3 pontos, consegue a vitória por 1-0 sobre o Paraguai, que é uma equipe fraca em aspectos
técnicos, mas é uma equipe que taticamente funciona muito bem, uma equipe que tem um jogo coeso, um jogo coerente e que deve se classificar também para a Copa do Mundo. O Brasil classificado com a vitória, com a derrota da Venezuela para o Uruguai no Uruguai por 2-0. O Brasil chega na última data FIFA do ano em setembro para jogar provavelmente contra o Chile no Maracanã e provavelmente contra a Bolívia em El Alto, maior altitude do mundo, mais de 4.000 metros, muito provavelmente com a Bolívia ainda lutando pela vaga na repescagem, dando a vida por essa vaga contra a Venezuela, porque no jogo anterior a Venezuela enfrenta a Argentina na Argentina, perdendo, assim como a Bolívia perdendo fora de casa, a Bolívia entraria nesse último jogo para brigar por essa vaga na repescagem. Hoje a Venezuela está ficando com essa vaga em sétimo com 18 pontos, a Bolívia tem em oitavo com 17 pontos. Falando um pouquinho mais sobre o futuro da seleção brasileira, a gente vai ter o Super Mundial agora, essa parada de um mês no futebol brasileiro, vai ter só ali alguns times jogando na quinta-feira, depois os clubes brasileiros ali, os 4, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras disputando o Super Mundial, alguns europeus também disputando ali, mas o futebol europeu parado, o futebol nacional volta ali no meio de julho, a temporada europeia começa mais na reta final de agosto, então o Ancelotti vai ter pouco para visualizar do futebol europeu, principalmente, porque estarão no início de temporada, no mês de setembro, terão jogado ali 2, 3 jogos da nova temporada. O futebol brasileiro já vai estar num pique muito grande, voltando com Brasileirão e mata-mata ali em Copa do Brasil e Libertadores. Assim, jogadores que podem voltar e que com certeza voltarão. Rodrigo talvez seja o principal deles, tem essa incógnita de ser um nome além do Matheus Cunha na centroavância, pode pintar um João Pedro, pode pintar um Pedro fazendo um Super Mundial, voltando a jogar bem, ter mais minutagem no Flamengo, pode pintar um Endrick, que não deve jogar o Super Mundial por lesão, mas talvez tenha mais minutagem no Flamengo. O Richarlison vai ter, como não joga o Super Mundial, vai ter jogado poucas partidas na nova temporada do Tottenham, então vai ser muito da visão ruim que ele deixou nessa data FIFA. Matheus Cunha só vai jogar no final de agosto, mas deixou uma boa visão, principalmente do que fez dentro da seleção, então é um jogador que pode pintar novamente. E tem essa questão do Neymar, que deve renovar até a Copa do Mundo com o Santos, a gente vai ter que ver a partir de julho se o Neymar vai jogar ou não. Ele não joga o jogo da quinta-feira, está suspenso, então a gente vai ter que ver se o Neymar vai estar apto, se o Neymar vai estar jogando, se vai estar jogando com frequência, se vai estar jogando bem, e o que o Carlo Ancelotti vai pensar acerca disso, se vai trazer o Neymar, se vai inserir o Neymar no contexto de seleção novamente já na data FIFA de setembro. Ele vai ter ali 1 mês e meio pelo menos para desenvolver, para desempenhar no Santos, para fazer jus a uma convocação. Depende muito do Neymar, de estar apto fisicamente, de estar com vontade, de estar jogando, de ter uma sequência e principalmente de não ter lesões e desempenhando um bom futebol. Talvez seja natural um retorno. O que não pode é que seja um retorno sem que o Neymar volte a ter uma sequência, sem que o Neymar volte a desempenhar um bom futebol, um futebol condizente para estar minimamente ali inserido no contexto de seleção brasileira. A gente sabe que o gênio que ele é, a qualidade que ele tem, a parte técnica que ele tem, a liderança que ele tem, e como os jogadores da seleção brasileira gostam dele, gostam de ter ele no ambiente, e tem o Neymar como uma referência. Agora não dá para ele estar ali sem estar jogando, sem ter sequência, sem estar apto fisicamente. Ele precisa, como eu falei, dessas características: estar bem, voltar a jogar, ter sequência e estar jogando minimamente bem para voltar a partir da data FIFA de setembro. Vai ter um jogo no Maracanã, então vai ser interessante, pinta um cenário legal para uma volta dele, mas tem que estar apto. Hoje foi aniversário do Ancelotti, teve mosaico, uma homenagem ali, tentando inserir já o Ancelotti nesse contexto mais brasileiro. Gostei. E agora vamos ver ali a partir da data FIFA de setembro, quando a gente terá uma convocação 100% by Ancelotti. Então a gente já vai ver mais ainda do trabalho do Ancelotti a partir de setembro e como que ele vai desenvolvendo essa seleção brasileira. Mas no todo, ainda é um futebol burocrático, ainda é um futebol que produz pouco, mas já é um futebol muito mais competitivo,
é um futebol melhor defensivamente, me parece ser um futebol com muito mais sangue no olho, e eu acho que ele vai desenvolvendo isso ao longo do trabalho, principalmente desenvolvendo mais o nosso setor ofensivo. Galera, mas é isso, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da atuação da seleção brasileira, o que vocês acharam dessa data FIFA, como vocês viram esse início do Carlo Ancelotti, se há espaço para a volta do Neymar, se Endrick pode voltar, se o Pedro pode voltar numa data FIFA mais à frente, se o Richarlison tem que permanecer, se o Matheus Cunha merece continuidade, o que vocês acham desse momento da seleção brasileira e também pensando em futuro. E lembrando, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam, comentem, compartilhem, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. É isso, galera. Nos vemos em breve e até mais.